Meus queridos, que a paz esteja convosco, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aqui vos falo é o cooperador Fábio Otávio, da Igreja de Deus, que fica localizada em Ananindeua, no estado do Pará. Hoje, como vocês estão vendo, estamos num cenário diferente. Louvado seja Deus! Hoje estamos aqui na outra congregação, que é a Igreja de Deus do conjunto Águas Lindas, um bairro próximo, que é o bairro do Pará. E nessa tarde do Santo Sábado, o dia do Senhor, eu quero trazer uma mensagem da parte do Eterno Deus, falando sobre o submarino Ocean Gate e o Vale da Sombra da Morte. É a notícia do momento, está sendo veiculada em todos os meios de comunicação. E anteontem o Eterno Deus me fez lembrar desse texto, que eu vou ler aqui nesse momento. E eu quero convidar a todos os irmãos que estiverem me assistindo a ler o Salmo capítulo 23, versículo 4, para a honra e glória do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Graças a Deus. Eu quero dizer que nesse vídeo não falaremos da catástrofe em si, tá? Mas desejamos fazer um pequeno paralelo para nos confrontar e nos ensinar de como é a nossa vida espiritual, para que, quando nós corremos algum risco no famoso Vale da Sombra da Morte, nós possamos saber se comportar. Então esse é o objetivo da pregação de hoje, é saber se portar diante das adversidades e das dificuldades. E a gente vai utilizar esse fato do submarino Titã como uma espécie de gatilho para chamar a minha, a sua e a nossa atenção. Amém? Só uma nota especial, eu coloquei aqui 10 pontos bem rápidos aqui, que são detalhes adicionais sobre o Ocean Gate, esse submersível que afundou no domingo passado. Observe, primeiro ponto, o dono ele foi avisado sobre eventuais problemas no submersível. Então o dono ele foi avisado por alguns funcionários da empresa, só que ele não deu a mínima. Pelo contrário, ele demitiu esses funcionários. Então ele não demonstrou nenhuma preocupação em fazer reparos no submarino. Ele ignorou esses alertas. Segundo, ao todo fizeram 15 expedições arriscadas de 2021 para cá. Ou seja, de 2021 até o dia da tragédia, foram feitas 15 excursões naquele perímetro, naquele local. E nessas 15 expedições, as pessoas que participaram dessa excursão, elas testemunharam e falaram nas mídias que teve problemas no torno da viagem. Então, elas mesmas confessaram que estava acontecendo alguns problemas, como por exemplo, queda de energia e perda de sinal com a superfície. Terceiro, todos sabiam dos riscos. Assinaram o contrato de forma consciente. Então, todos assinaram ali, sabendo de todos os riscos que eles iriam correr. Quarto, o Titanic está a 3.800 metros de profundidade, ou seja, muito profundo, um local de difícil acesso. Então, fica a questão, né? Será que esse submarino tinha condições de chegar até lá? Eu deixo essa pergunta em evidência e eu deixo para reflexão. Quinto, a pressão da água era absurda. Nossa, uma pressão muito grande. Sexto, que para mim isso foi um absurdo. A cápsula era guiada por um controle de PlayStation 1. Quem já jogou PlayStation 1, né, vai saber perfeitamente do que eu estou falando, né? E para piorar, era guiado por uma pessoa inexperiente. Era guiado por outras pessoas lá fora na superfície. Ou seja, era uma questão terceirizada por outras pessoas. Sétimo, infelizmente, vemos ali duas situações, 2 naufrágios no mesmo local e também arrogância em ambas as situações. Tanto na história do Titanic, que afundou em 1914, como o que aconteceu agora com o submersível. Oitavo, o próprio dono disse ano passado que utilizou titânio e fibra de carbono para economizar. E esse relato, inclusive, passou no jornal Hoje, na edição de ontem, que foi sexta-feira. Nono,
Era uma diversão no formato de excursão. Todavia, ninguém olhou para os riscos. A adrenalina demasiada pode ser fatal. Isso é muito importante, gente. 10º, pagaram pela própria morte. Além da empresa atuar de forma irregular, a ambição ou ganância em querer chegar a um local de difícil acesso, somado à instabilidade na cápsula e à insensatez do CEO da empresa, foram determinantes para que a tragédia acontecesse. Vale a pena arriscar a nossa vida em prol de um simples entretenimento? Essa pergunta eu deixo para a vossa reflexão, amém? Será que vale a pena tudo isso, a gente arriscar a nossa vida, que é o bem mais precioso que o Eterno Deus nos concedeu, em prol de um simples entretenimento ou coisas semelhantes? Pois é, reflitamos nessa pergunta em nome de Jesus. E uma outra pergunta também surge em evidência: e a nossa vida com o nosso Deus? Como ela fica diante de tudo isso? Ou seja, como é que fica a nossa vida espiritual diante do Pai Celestial? Esse é um ponto também que deve ser colocado em evidência e a gente tem que pensar muito nisso, porque muito provavelmente esses homens, eles viajaram com o pensamento de que eles iriam lá, eles iam voltar em paz e segurança, e que outrora eles iriam conseguir romper todos os paradigmas que estavam ali sendo colocados. E ao mesmo tempo eles achavam que outra hora eles seriam imortais, que nada ia acontecer com eles e que posteriormente tudo ia se sobressair. Só que aí que está o X da questão, meus amados. A gente temos que calcular bem tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra. Porque nós, seres humanos, somos frágeis, somos falhos, pecadores e nós somos muito limitados. Então a gente não temos nenhuma capacidade de estarmos além do bem e do mal. E o que eu quero dizer é que o Eterno Deus, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, está acima de nós. Ele que nos guia e nos alumia em todo o conhecimento da verdade. 5 tópicos bem breves que eu quero deixar aqui com os irmãos nessa tarde, para a gente já entender perfeitamente o texto supracitado, em Salmo 23, versículo 4. Primeiro, Thales, o que significa esse vale da sombra da morte? Irmãos, o próprio nome já diz, né? O vale da sombra significa uma situação de extrema periculosidade, uma situação dificílima que você enfrenta na sua caminhada, que, como o nome já menciona, você corre risco de vida naquela situação. E pode acontecer de diversas maneiras. Por exemplo, um acidente de trânsito, um naufrágio no navio, você está com uma doença terminal, que você fica entre a vida e a morte, entre outros fatores. Então, o Vale da Sombra da Morte é justamente uma luta que você enfrenta na sua caminhada, seja física, emocional ou interna, de alta periculosidade, que exige muito do teu psicológico e que outra hora te coloca numa situação tão conflituosa que você fica entre a cruz e a espada, como a gente costuma falar aqui em Armideu. O segundo ponto ele já acompanha o primeiro, porque se Deus estiver no negócio, tudo irá bem e no final sobreviveremos. Então, se você está servindo a Deus, se você está buscando a Cristo fielmente, obedecendo os mandamentos do Senhor, e você está passando por uma luta desse nível, saiba, meu querido, que o Eterno Deus, estando no comando da sua vida, lhe dando a direção, lhe dando o norte, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai te alumiar e Ele vai te dar o livramento e escape, e Ele vai te livrar das jaulas e também de todas as periculosidades que há nesse mundo de horror. A prova foi Elias, que Elias passou por uma situação dificílima com os profetas de Baal. Imagina, um profeta com 450 homens. Você olha assim e você vai dizer, nossa, que situação difícil ele passou, né? Que perrengue. Exatamente. 1 versus 450. Olha o vale da sombra que ele passou naquele momento, lá naquele Monte Carmelo. Mas quem venceu? Elias. Por quê? Porque do lado dele estava o nosso Deus, o Todo-Poderoso Santo de Israel. Olha a diferença. Então, se Deus estiver no negócio, tudo vai dar certo. Amém? Terceiro, não procure o vale da sombra. Ou seja, não faça como esses homens que fizeram no caso do Oceano Gates. Eles, infelizmente, falo isso com profunda tristeza,
eles procuraram isso. Eles foram num local de difícil acesso, sabendo de todas as dificuldades, sabendo de todas as situações contrárias, adversas que estavam acontecendo ao redor, sabendo que tudo isso, eles foram a si mesmos. O famoso tudo ou nada. E eles foram, e infelizmente, não retornaram para a superfície. Então, meus queridos, às vezes a gente tem esse costume, né? Às vezes a gente acaba procurando esse vale, às vezes a gente acaba agindo inconscientemente, às vezes cometemos uma imprudência, às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso próprio jeito, quer, no caso, fazer justiça com as próprias mãos. São muitas situações que ocorrem na nossa caminhada que às vezes a gente acaba provocando esse vale da sombra. E se a gente não vigiar, a gente vai acabar o quê? Caindo na tentação e posteriormente perdendo até a nossa própria vida. Eu vou dar um exemplo rápido para os irmãos entenderem. Por exemplo, eu gosto de esportes radicais, mas tem alguns esportes que eles exigem muito do ser humano e levam ao limite. E isso é preocupante. Por exemplo, um esporte que eu acho muito arriscado, eu não tenho coragem de praticar, tá? Mas respeito aqueles que praticam, tá? Não se preocupe, nada contra. Mas tem um esporte que se chama bungee jump. Eu estava vendo os vídeos esses dias agora no meu telefone. É um esporte que eu não tenho coragem de praticar, porque o cara vai saltar amarrado pelos pés de uma altura elevada, não sei quantos metros, né? E o cara vai lá embaixo e depois volta. Aí eu fico pensando, meu Deus, se eu pular ali, Deus me livre, o elástico quebrar. Aí, adeus, Fábio Tales. Já era, né? Então, era uma vez o obreiro da igreja de Deus no Pará. Então, se eu me soltar ali, se o elástico se soltar, já era. Praticamente é morte na certa. Então, é uma situação, um exemplo corriqueiro, de que a gente acaba procurando, né, o vale da sombra da morte. É um esporte muito arriscado. Tem um ditado que os antigos costumam dizer, né? Não arrume sarna para se coçar, né? Minha mãe sempre diz isso, né? E é uma realidade. Vai na mesma linha, tá, gente? 4. Às vezes, o Senhor permite passarmos pelo vale. Para quê? Para nós amadurecermos na fé. Então, meus queridos, se a gente for falar da história do salmista Davi, conforme nós lemos aqui o texto, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aqui está o diferencial, meus queridos. Aqui está, posso dizer, o ponto-chave da pregação. Louvado seja Deus. Porque quando Deus permite a gente passar pelo vale da sombra da morte, aí a história é totalmente diferente. Aí muda o contexto. Significa que nós vamos passar ali por um processo permitido pelo Criador, que a gente conhece como vontade permissiva. Então Deus ele vai o quê? Nos lapidando, nos moldando, nos capacitando, para que lá na frente nós possamos ser pessoas melhores. O histórico do salmista Davi, ele fala por si só. Se você for estudar paulatinamente a história do salmista, você vai ver que ele foi um homem que passou por diversos vales, muitas lutas, muitas aflições e muitas situações dificultosas na sua jornada. Por quê? Porque ele foi chamado por Deus para ser o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Então ele era um homem que praticamente, em todos os momentos, ele ia para o campo de batalha. Então ele estava ali presente, lutando e guerreando. Mas o que ele fala no Salmo capítulo 8, versículo 9? Lá ele fala o seguinte, que muitos confiam em cavalos, outros confiam em carros e outros confiam em dinheiro e coisas semelhantes. Mas ele faria menção do nome do Senhor. Isso ele deixava bem claro nos seus salmos, nos seus louvores que ele apregoava para o eterno Deus. A sua confiança em Deus era tão grande que ele podia passar pelo pior vale de todos, pelo pior vale que aparecesse na frente dele, mas ele estava ali confiando em Deus, em tempo integral. A fé dele era inabalável, ele estava contrito com Deus e aí Deus dava vitória para ele e assim Davi crescia cada vez mais, se consolidava cada vez mais e ele se tornava cada vez mais um servo temente, um servo fiel e obediente à palavra do Senhor. Então, meus queridos, concluindo esse ponto, se você estiver passando por um vale hoje, por uma luta, por uma situação difícil, conforme já mencionei nessa pregação, eu só tenho uma coisa a dizer. Continue acreditando no eterno Deus. Acredite nele, porque
só Deus pode nos ajudar a sair dessa situação calamitosa. Não perca a esperança. E o quinto e último ponto: se nós obedecermos o Pai, Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, como já mencionei, não procure o vale da sombra. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. Porque quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, o próprio Deus te livrará, o próprio Deus te ajudará, o próprio Deus vai te conduzir nessa jornada, o próprio Deus vai te capacitar e Ele vai nos preparar para justamente atravessarmos esses vales com sabedoria, com prudência, com diligência. E aí sim, Ele vai nos dar condições de atravessarmos para o outro lado e cantar o hino da vitória. Então, irmãos, quando a gente obedece o Pai, como está lá no Salmo 91, Deus, vou até ler aqui, rapidamente, direi do meu Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E o salmista vai falando, né? Versículo 5, não temerás espanto noturno, e nem sua seta que voe, nem seta que voe de dia. Aí, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, meus queridos, com base nesse texto, eu deixo uma ilustração final aqui, porque eu posso dizer que eu passei por alguns vales, mas um deles que me marcou muito foi no acidente que eu sofri em 2017, lá na entrada do Conjunto Eduardo Angelim, aqui na Grande Belém. Eu vou contar de uma forma resumida, mas os detalhes desse fato eu contei na minha entrevista no programa Uma História para Contar. Inclusive, se você quiser acompanhar, você pode procurar, é o episódio 7, amém? É só você ir na pasta Cortes da ID, número 1, e você vai encontrar esse corte. Lá eu contei detalhes, tudo o que aconteceu naquele dia. Mas, resumindo, eu estava voltando de um jogo de futebol, ali em Quaraci, e no meio do caminho eu sofri um forte acidente. A moto entrou na minha frente no retorno e eu acertei com a minha bicicleta e cheio na moto. Só deu tempo de eu me projetar e pular por cima da moto. Foram 3 segundos mais rápidos da minha vida e os 3 segundos mais decisivos da minha vida. Ali eu pensei que eu ia morrer. Ali eu pensei que era o fim de tudo, porque se a moto me bate, eu ia parar para a pista. Indo para a pista, os carros iam vir em alta velocidade e poderiam passar por cima de mim. Mas ali Deus me deu um grande livramento. Passei por um belo de vale, mas Deus me ajudou em todo momento. Embora eu tenha desobedecido, né, o conselho da minha mãe naquela ocasião, mas eu aprendi de uma forma bem dura, uma forma assim bem forte mesmo, que o obedecer é melhor do que sacrificar. A conclusão dessa pregação é Eclesiastes capítulo 5, amém? Nada melhor do que fechar com o texto bíblico, amém? Louvado seja Deus. Eclesiastes 5, versículo 13 até o 15. Olha essa leitura, diz assim: há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. Primeiro, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura. E havendo algum filho ou herdeiro, nada ficará na sua mão. Porque, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Amém? Então, é um texto aqui que eu digo maravilhoso, e não precisa nem explanar esse texto, porque ele já fala por si mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. Primeiramente, deixando meus sentimentos, meus pesares, para os familiares das vítimas, porque os familiares estão sofrendo muito, é um momento de tristeza, de consternação, e tomara a Deus que esse vídeo possa chegar até eles possam refletir, analisar e internalizar essa pregação, e o meu pedido de pesar possa chegar até eles em nome de Jesus. E não é pecado a adrenalina, não é pecado você usufruir da vida, até porque o mesmo Eclesiastes, só que lá no capítulo 2, versículo 26, vai dizer que nós devemos o quê? Usufruir de todo o bem do nosso trabalho, que é um dom de Deus que Ele concedeu para o ser humano. O homem poder aproveitar e usufruir de tudo aquilo que ele ganhou com o suor do seu rosto. Mas o que Deus ele condena na sua palavra é justamente o amor ao dinheiro, a avareza, ou seja, o apego às coisas materiais.
e achar que as coisas materiais estão acima da palavra de Deus. É isso que Deus condena. Então, irmãos, lembre-se disso. Nunca coloque sua vida em risco. Nunca coloque a sua integridade física em risco. Se você quiser se divertir, divirta-se com moderação. Mas nunca esqueça da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma o nosso coração. Paz seja convosco.